Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Rainha Ornelas, eu sou estudante de Medicina Veterinária do último período e sou a tutora do Sansão, que é um cão aí de 6 anos, que tem um diagnóstico de leishmaniose há 3 anos. Então, há 3 anos, a gente luta contra essa doença e principalmente a gente luta contra o que para mim é o pior que existe sobre a leishmaniose, que são as mentiras que contam pra gente. É toda a intimidação que é feita aos tutores sobre informações que não são verdadeiras e que levam à perda de tantas e tantas vidas todos os anos. Pura desinformação. Então, vou começar falando para vocês um pouco sobre a minha história com o Sansão e a leishmaniose e depois sobre como foi a minha trajetória na medicina veterinária, que tem total relação também com a leishmaniose, né? As duas coisas se interligam. Gente, eu tô aqui na fazenda, então, o canto dos pássaros, espero que não atrapalhe aqui a nossa conversa. Tô aqui nesse cenário lindo, que eu amo, e vamos começar então. Como eu disse, eu tô aqui na fazenda, essa fazenda tá no município de uma cidadezinha muito pequena, chamada Comercinho, que fica no Vale de Jequitinhonha. Então aqui, pessoal, as pessoas não têm acesso à informação. A gente não tem veterinários, clínicas e nada do tipo. Há 3 anos atrás, quando o Sansão adoeceu, né, ele apresentou perda de pelo, perda de apetite, emagrecimento. E eu fiquei muito preocupada, né, sobre o que eu iria fazer. Graças a Deus, na época, tinha um programa aqui do Senar chamado ATIG, onde um veterinário vinha para fazer esse atendimento nas propriedades, né? Trabalha aqui, no caso, meu pai tinha algumas vaquinhas de leite e ele fazia esse atendimento aqui. Só que ele também tinha clínica, na cidade dele ele tinha clínica de pequenos e ele entendia sobre leishmaniose. E aí ele falou para mim: olha, Raine, eu acho importante você procurar o centro de zoonoses e pedir para que eles façam o teste no Sansão. Porém, eu já vou te adiantar de que a tendência é que eles queiram eutanasiar esses animais e hoje isso não é mais necessário. A gente tem condições de tratar esses animais, eles vivem bem, eles não representam de forma alguma risco para a família. Então, quando sair o teste deles, você faça também um teste por conta própria para realmente confirmar se ele tem leishmaniose ou não. Então, assim eu fiz, né, pessoal? Eu procurei o centro de zoonose, eles fizeram o teste no Sansão e realmente deu positivo. Eles encaminharam, fizeram um ELISA positivo. Então, eu levei para a cidade que eu faço faculdade, que chama Salinas. O Daniel coletou o sangue, a gente levou, fizemos, então, outro exame mais específico e realmente ele estava positivo e com a clínica da doença, né, que a gente fala, estava com todos os sinais da doença. Então a gente nesse momento iniciou o tratamento para que ele pudesse melhorar. E aí começa toda a questão polêmica da leishmaniose, que é a questão da intimidação, né, realmente da intimidação que eu sofri e que muitas famílias sofrem. Quando deu positivo e eu me neguei a fazer eutanásia, né, conversei com meu pai pra gente fazer o tratamento, o veterinário conversou com ele. E aí, gente, a importância de um veterinário que saiba o porquê fez veterinário. De um veterinário que realmente respeite a vida dos seus pacientes. Então, a gente teve essa conversa com meu pai. E, gente, na época eu não tinha condições de comprar a medicação que ele precisava. Mas o veterinário falou: a gente não precisa comprar ela agora. Vamos fazer, vamos começar tratando o que dá e aí a gente vai vendo o momento ideal para fazer uso dessa outra medicação. Enfim, a gente foi fazendo o que dava para fazer, já planejando para comprar a medicação futuramente. Então, o pessoal do centro de zoonoses, que não tinha, fique claro, nenhum veterinário, eram agentes de endemias, começaram a me pressionar. Olha, você vai ter que assinar um termo onde dizia no termo: se algum vizinho seu adoecer, você vai se responsabilizar pelo custo do tratamento. Mas eu já estava com a resposta na ponta da língua, claro. Eu já tinha sido muito bem orientada pelo veterinário.
Eu falei pra eles, olha, então tá, o dia que vocês trouxerem uma gaiola que prenda flebotomínios, que é o transmissor da doença, então vocês me tragam esse termo que eu faço questão de assinar pra vocês. Por quê? Se a gente sabe que a leishmaniose não tem só um reservatório, que a doença é transmitida por um vetor, ela não é uma doença contagiosa que se transmite pelo contato. Qual a justificativa de assinar um termo? Mas, gente, quando eu recebi esse termo, eu fiquei tão revoltada, porque vejam só, eu fui orientada de que não passava, já tinha um conhecimento prévio sobre biologia, né, sobre um entendimento, assim, da área da saúde, então, para mim, foi muito claro de que realmente a doença não era transmitida, como era passado, que a ferida não passava a doença para as pessoas. Mas eu comecei a me colocar no lugar da maioria da população, que são pessoas que vivem em locais desprovidos de informação, né? A leishmaniose é uma doença negligenciada e é uma doença que atinge populações menos favorecidas. Então, se você chega com um termo desse para uma senhora ou para um senhor que não teve acesso à informação e fala para ele, olha, meu senhor, se você não assinar esse termo e alguém adoecer, é culpa sua. Você vai ter que pagar. Essas pessoas vão entregar esses animais. Não vão entregar porque querem, elas vão entregar porque estão com medo. Porque elas sobrevivem com o mínimo para se manter ali, o mínimo para se alimentar, para alimentar a família. Imagina se elas são pressionadas a pagar um tratamento. Gente, isso é um crime. Isso é um crime. A população está sendo intimidada. É como chegar com a arma na casa da pessoa. A informação errada, ela é uma arma que mata, que tem matado animais e tem destruído famílias. Porque um cão, ele não é mais não acabou essa história de que o cão é uma coisa, é um objeto. Ele é membro da família. E eu presenciei famílias chorando, crianças desesperadas porque tiveram que entregar seus animais. E foi aí que começou a minha história na medicina veterinária. Foi através dessa revolta. Gente, não é só uma doença. A luta contra a leishmaniose, a doença em si já é uma doença multissistêmica, né? Já é uma doença muito séria, crônica, que não tem cura, mas que graças a Deus tem tratamento. E esse cão, ele pode viver bem. Mas é uma doença crônica, que você vai ter que ter um cuidado com esse animal pro resto da vida. Não bastasse isso, a luta contra a desinformação, que é muito pior do que todas as leishmanias correndo no organismo do animal. A desinformação tem matado muito mais do que a leishmania. Não só a desinformação, mas as informações incorretas, as mentiras que vêm sendo plantadas. Gente, eu tive que falar para o secretário da saúde que tinha tratamento para leishmaniose, porque o secretário de saúde não sabia. Como que a gente tem pessoas tão desinformadas no controle de órgãos, como o Ministério da Saúde, como a Secretaria de Saúde, desculpa, o Ministério não, né? No caso aqui, a Secretaria de Saúde. Isso é um absurdo. Então, começou toda essa intimidação e eu fiz polêmica mesmo, e eu postei resultado. Fiz contraprova de algumas colegas que os animais deram positivo. Quando a gente fez de novo esse exame, esse cão estava negativo e eu publiquei. E aí começou uma guerra. Ah, isso nunca aconteceu? Eu falei, então ótimo, porque agora a gente tem a primeira vez para acontecer. Né? Então, realmente, eu botei a boca no trombone, eu comecei a falar sobre tratamento em um lugar que isso não existia. E depois disso, eu estava na época em outro curso, tentando transferência para medicina veterinária, achando que eu ia trabalhar com equinos, né? Então, por coincidência ou obra do destino, né, de Deus, na mesma noite, né, na mesma semana ali que aconteceu, eu descobri que o Sansão estava com leishmaniose, saiu as vagas de transferência e eu consegui ir para medicina veterinária. Então, eu já começo na medicina veterinária com uma causa para defender, com um propósito. Mas eu achei que era muito claro dentro da academia que a leishmaniose era uma doença tratável.
E eu tive mais surpresas durante a graduação quando eu percebi, dentro da academia, quando eu digo academia, dentro do meio que eu convivia na veterinária, de que muitos profissionais se negavam a tratar. Eles acham que os animais têm que ser eutanasiados. E mais uma vez eu bato de frente com a desinformação, com profissionais que fizeram um juramento para defender a vida e acham que não vale a pena tratar. Usam o termo vale a pena quando se trata de uma vida. Bom, enfrentei desafios quando eu quis tratar meu animal. Enfrentei desafios quando eu precisei de alguns profissionais que achavam que a doença não merecia ser tratada. Mas também encontrei mãos, braços, amigos e pessoas responsáveis que me ajudaram, tanto na minha caminhada de tratamento com o meu cachorro, quanto na veterinária, quando eu encontrei o Brasileite também, né, que é o grupo de estudos aí que talvez alguns de vocês conheçam, que defende a vida desses animais. E foi em um desses congressos que eu conheci a doutora Tati, essa profissional incrível, que realmente sabe por que fez medicina veterinária e luta pela vida desses animais. Então, gente, o que a gente precisa é de informações corretas, o que a gente precisa é de vencer a mentira, de vencer a desinformação e de salvar a vida desses animais e de tratar não só a leishmaniose, mas as famílias. Porque quando a gente tem o diagnóstico de leishmaniose na nossa família, porque o cão é da nossa família, é um baque. Porque a gente tem que desconstruir tudo aquilo que até então era verdade. Mas a gente tem tratamento hoje. Eu tô aqui para falar para vocês de uma história que direcionou toda a minha vida na veterinária como pessoa, de luta pela verdade, de luta pela defesa da vida. Eu sou extremamente apaixonada pelo tratamento de leishmaniose, porque a gente vê a melhora dos animais, na maioria das vezes. E, gente, não tem nada que paga para mim como tutora e como futura veterinária. É ver a vida brilhando nos olhos desses animais. É dar para eles o que eles merecem, que é a dignidade de viver. Então, doutora Tati, obrigada pelo convite de estar aqui contando a minha história para vocês. Obrigada pelo espaço de falar para vocês aqui sobre a realidade, né, do tratamento da leishmaniose, pela luta pela desinformação. E eu só tenho para dizer para vocês da alegria que é, como tutora e veterinária, ver a melhora do Sansão e ser alguém que vai ver a melhora de tantos outros pacientes, porque hoje